e tem lado, acho importante isso. Mas eu não quero entrar aqui a questão da quantidade de partidos políticos, se isso é reforma política. Deputado Rinaldo, em 2007, quando eu assumi a primeira vez o mandato de deputado aqui, a primeira audiência pública que eu fiz aqui nessa casa foi sobre reforma política, 2007. Quer dizer, o Congresso Nacional acaba imputando sobre a classe política o ônus da inércia deles, que não é dessa casa, que não é nossa. Nós todos reivindicamos há quanto tempo a necessidade de se fazer uma reformulação no sistema político falido do nosso país, não só aqui na Assembleia, a Assembleia de outros estados, em câmaras de vereadores, enfim, mas o Congresso Nacional não anda. Precisa pegar aquele Congresso lá e ver efetivamente sob a responsabilidade de quem que está o entrave de não votar matérias importantes que acaba penalizando o nosso povo, para poder nominar, porque lá dentro também tem gente interessada em votar essas matérias importantes, mas acabam sendo trancadas, travadas, ou pela mesa, ou por alguém, ou por grupos que estão ali dentro, a serviço de meia dúzia, em detrimento da população brasileira como um todo. Então isso precisa ser esclarecido para as pessoas como que funciona. Mas o meu à parte foi motivado mais, deputado Rinaldo, em função da questão de prioridades que Vossa Excelência, a quem eu respeito muito aqui, elencou com relação a essa questão da Copa do Mundo. Eu acho que a gente precisa, na verdade, analisar efetivamente o histórico de tudo que fez com que essa situação chegasse até agora, que o povo saísse nas ruas do nosso país, com muita legitimidade, com muita necessidade e oportunidade de se fazer isso. Mas essa questão de prioridade, por exemplo, com relação à Copa do Mundo. Quando o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo, foi uma comoção nacional. Eu não vi em nenhum lugar desse país alguém falar contra. Em rede social, em lugar nenhum, em pronunciamento, não vi, em lugar nenhum. Quando o Brasil foi escolhido, então, para ser sede das Olimpíadas, a mesma comoção nacional. Eu queria ver se o governo não tomasse providência para construir ou reformar os estádios para a Copa do Mundo. O que ia estar acontecendo nesse país? Eu queria ver se o governo não fizesse isso. Aliás, o governo fez isso durante todo o tempo, sendo acusado pela mídia que era um governo incompetente, que não ia dar condições e tempo de fazer a reforma e a construção dos estádios que precisava para a Copa do Mundo. Eu vi a mídia nacional em peso, uma unanimidade falando disso. Então, agora não, porque o dinheiro da Copa, ora, todo mundo sempre soube disso desde o primeiro momento. Aqui no nosso estado, principalmente, aqui nessa casa, nós cansamos de discutir a questão da Copa do Mundo, até porque a briga de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, Campo Grande, Cuiabá, onde vai ser a Copa, onde não vai ser, mas em todos os discursos, em todas as intervenções que eu ouvi aqui, eu nunca ouvi alguém chegar aqui e falar assim, não pode ter Copa do Mundo. Nós vamos fazer uma campanha contra a Copa do Mundo. Então, veja bem, essa questão, na verdade, ela não é uma questão de governo ou da classe política, é uma questão da sociedade brasileira que tem que fazer uma reflexão com relação a essa questão. Porque o povo como um todo, nós todos, temos que fazer uma reflexão sobre isso. Porque no momento oportuno ninguém fez esse tipo de questionamento. Então falar, porque poderia ter feito, nós vamos fazer o quê? Nós vamos derrubar os estádios? O que nós vamos fazer a essa altura do campeonato? Então esse é um erro de todo mundo, que todo mundo tem que ser responsabilizado, todo mundo tem que assumir a sua parte nesse erro, nesse equívoco. E não tem problema nenhum todo mundo assumir, mas não querer um falar, porque foi A, foi B, foi C. Não aceita esse tipo de coisa, porque não tem argumento. Aliás, quero fazer um desafio. Se essa realmente for a vontade, que aqueles que defendem, nós não realizamos ainda as obras e as adequações necessárias para as Olimpíadas. Vamos fazer uma campanha nacional para não ter Olimpíadas no Brasil. Vamos fazer uma campanha nacional para não ter Olimpíadas. Vamos lançar. Quem acha que não deve ter Olimpíadas, vamos lançar uma campanha nacional, não as Olimpíadas no Brasil. Aí sim, nós vamos estar fazendo a coisa no momento oportuno, no momento correto, porque depois que estiver tudo pronto, não adianta. Obrigado pela parte.